Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Glória a Deus, porque novamente estamos aqui para cultuá-lo com nossas vidas, né? Não é estar num galpão que é cultuar. Cultuar é a nossa vida, é o nosso dia a dia. São todas as oportunidades que nós temos para viver de forma plena aquilo que Ele fez para nós, inclusive até respirando, comendo, dormindo. Tudo isso faz parte do que Deus planejou para que nós fizéssemos. E isso sim, né, glorifica a Deus. E estamos aqui nessa terra para levar a mensagem das boas novas para aqueles que não conhecem. E isso também é glorificar a Deus. Que você glorifique a Deus em tudo que você fizer nesse dia e que você faça tudo sem murmuração. A palavra de hoje que nós vamos ler, vamos meditar um pouco nela, é sobre murmuração. E muitas vezes nós murmuramos sem pensar, no automático. A gente liga o piloto automático e reclama de tudo na vida, né? E enquanto nós temos tanto para agradecer. Por isso, nesse momento, nós vamos orar por um grupo de pessoas que muitas vezes tem muitos motivos para murmurar, né? Que são os professores. Talvez mais recente eles tenham mais motivos ainda, porque eles entram numa sala de aula para ensinar para pessoas muitas vezes desinteressadas, distraídas, muitas vezes com aparelhos eletrônicos na mão, celulares, e ele está falando ali na frente, a pessoa está em outro lugar no mundo, né? E eu assim, já fui professor, já dei aula, é uma situação muito desmotivadora, porque você se prepara, você vai ali para ensinar e a pessoa não está te ouvindo, não está nem aí, está em outro momento. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas tão importantes em nossa sociedade, elas estão ali para fazer para Deus, não para si mesmas, não pelo dinheiro, mas para glorificar a Deus ali, instruindo. Então, que elas façam sem murmurar, que elas façam com gratidão a Deus pelo que Deus tem dado a elas. E por isso, eu queria chamar nesse momento aqui, Sirleizinho, se você puder orar, vai ser muito bom por as pessoas que nos ensinam, né? Você que é um jovem aí, inteligente, que estuda, que gosta do conhecimento, ore para esse grupo de pessoas, por gentileza. Amém. Oro sim, pastor. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. E como meu pai disse, obrigado pelas primícias da manhã que nós entregamos nas suas mãos, ó Pai. E nós entregamos, ó Pai, os professores nessa manhã nas suas mãos, Deus. Eu sei muito bem, ó Pai, como que está no mundo hoje em relação aos professores, ó Pai. Países proibindo celulares, tablets, inteligência artificial, Senhor, que os alunos, como o pastor Éder falou, tá em outro mundo, literalmente em outros países, em outras coisas, às vezes escondidos, porque proíbe celular, mas eles usam às vezes um relógio que tem um celular com fone de ouvido escondido. E, Senhor, em nome de Jesus, isso é desmotivador para os professores, e o próprio governo não ajuda, atrapalha, faz o MEC ser mais difícil ser professor, Senhor, e todas as graduações, e isso vai desmotivando e vai trazendo os professores para um movimento assim que ninguém quer mais ser professor, Senhor, porque é difícil demais e paga pouco e é desmotivador. Mas também, Senhor, o ensino, a pedagogia é para o Senhor, ó Pai. É para fazer as pessoas pensarem. E os governos estão deixando as pessoas burras, ó Pai. Estão tentando deixar as pessoas burras, as crianças, ó Pai, os adolescentes, os jovens. Em nome de Jesus, abençoe os professores, ó Pai, para que eles não desistam, ó Pai. Que eles sejam resilientes no trabalho deles, ó Pai, por amor ao Senhor, por amor ao ensino, que mesmo numa sala de 70 pessoas, ó Pai, crianças ou adultos ou jovens,
Se um se levantar querendo aprender, Senhor, essa uma pessoa pode mudar uma nação, Senhor. E a gente conhece várias pessoas assim na história, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que por essa uma pessoa, Pai, por essa uma ovelha, Senhor, o pastor, o pedagogo, ó Pai, possa deixar as 99 e buscar essa uma, esse um aluno, essa uma aluna, para mudar a sociedade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe eles. Tem tantas professoras e professores na nossa igreja, nas igrejas, ó Pai, que todos eles possam buscar ao Senhor, ó Pai. Não partidos políticos dentro da igreja, não PT, não direita, não esquerda, mas o seu reino ali dentro, e às vezes sem falar nada, Senhor, sobre evangelismo, mas pela sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Pai. Amém. Amém, Amém. Silezinho. Obrigado. Amém. Amém. Bonde, eu gostaria que você orasse nesse momento pelos enfermos, né? E, claro, mencionasse o Alan em sua oração, que é esse anjo que Deus nos deu ali na vida há 22 anos. E pelos demais enfermos também. O Alan voltou para o hospital ontem, né? Na madrugada de ontem, ou seja, de anteontem para ontem, né? Todos sabem. Eu gostaria que você orasse, Bonde, pelos enfermos, pela saúde, como a gente sempre ora, mas que você também incluísse os profissionais da saúde nessa oração, né? Os médicos, enfermeiros e demais profissionais que estão ali dentro do hospital. Porque, não sei, eu não sou uma pessoa de ficar doente, muito difícil eu ficar doente, né? Graças a Deus por isso. Mas quando eu vou, parece que é um serviço assim frio, né? Muito técnico assim. A gente até espera um acolhimento, e muitas vezes nem tem esse acolhimento porque é executar ali, as pessoas já estão acostumadas com enfermos, doenças, pessoas com perna quebrada, enfim, ossos expostos e tudo mais. E eu tenho familiares que são da área da saúde, a gente sabe coisas muito ruins que acontecem na madrugada, a gente sabe coisas de situações de falta de cuidado, de maus tratos, de falta de atenção, e que esses profissionais também eles busquem ser luz ali onde eles estão, né? Que aqueles que não conhecem a Cristo o conheçam ali, porque os milagres acontecem ali também, que eles possam enxergar Deus se manifestando ali. E os profissionais que são cristãos, que eles de fato honrem a palavra de Deus, brilhando como luz nesse ambiente que muitas vezes carece tanto, nesse ambiente de dor, tristeza, muitas vezes falta de esperança. Amém? Amém, pastor Éder. Senhor, nosso Deus amado, primeiramente te adoramos, te bendizemos e te agradecemos pela nossa saúde. Cada um aqui, mesmo que às vezes não 100%, mas estamos aqui. Que o Senhor nos deu a respiração logo cedo, o Senhor nos acordou e estamos aqui, ó Deus, porque escolhemos estar aqui, independente da condição física ou mental. Muito obrigado por isso. Oramos também intercedendo pelos nossos irmãos ou não, que estão na lista, todos que estão na lista e outros, tantos outros, que estão, ó Deus, com os corpos, primeiramente os corpos debilitados, como eu vi lá no hospital da UFO, quase 280 leitos e a maioria acidentados, principalmente de moto. Senhor, tenha misericórdia do nosso povo, coloca mais responsabilidade na mente dos motoristas, dos motoqueiros, principalmente os motoqueiros que ficam como se diz, cachorro louco, passando entre os carros, achando que são super-homens, mas, Senhor, somos tão fracos, tão frágeis, quebramos tão facilmente. Então, tenha misericórdia. Outros com tratamentos pesados de câncer, vários, ó Deus. Outros na fila de transplante, como o Paulão e tantos outros. Outros com doenças na mente.
suportando ali, com depressão, às vezes não sabe nem o porquê. Então, tenha misericórdia de cada um, visita cada um nesta manhã e dá, ó Deus, do teu alívio, do teu conforto, da tua presença. Porque o importante, o mais importante de tudo, é a tua presença. Então, que independente das situações, cada um perceba o Senhor e te agradeça, ó Deus, pelas dificuldades. Às vezes é muito difícil, mas que tenha o coração grato, porque o Senhor é bom o tempo todo. E de maneira especial, ó Deus, nós oramos pelo pastor Alain, também amado dos nossos corações. E como já dissemos várias vezes, ele não é mais importante do que ninguém, mas é especial para nós. Sabemos, ó Deus, do empenho dele, do desgaste da vida, do corpo, em nos ensinar nesses 22 anos. Senhor, tenha misericórdia, faz nele a tua vontade, alivia as dores ali da recuperação dessa cirurgia tão pesada, mas que haja uma recuperação completa. Essa é a nossa vontade, ó Deus, submetendo à tua vontade. Mas nós te pedimos que ele se recupere plenamente, que haja uma restauração, restabelecimento de todo o corpo, ó Deus, segundo a tua vontade. E já te agradecemos por ele e por todos os demais enfermos. E, ó Deus, nós temos visto essa questão da saúde em termos de estrutura, de organismo, de recursos. Então, ó Pai, oramos em favor de todos dessa área, desde aquele que faz a limpeza ali, que não é menor do que o médico ou o responsável pelo hospital como um todo. Não, não é. Como eu já orei, aquele que faz a limpeza do chão, aquele que faz a limpeza das paredes, aquele que higieniza os materiais a serem utilizados, por exemplo, numa cirurgia, e higieniza um quarto, uma UTI. Senhor, abençoe a cada um, a partir desses que se empenham em trazer um ambiente como sendo um ambiente saudável, um ambiente limpo. E todos os demais, ó Deus, enfermeiros, enfermeiras, médicos, técnicos, enfim, todos. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai, o tempo que eu passei lá na medicina. Que tratamento maravilhoso, Pai. Todos. Todos que me atenderam com cuidado, sempre perguntando: o senhor tem diabetes? O senhor tem pressão alta? Tem alguma alergia? E etc. Perguntando meu nome sempre, apesar de estar ali na cama. É um protocolo para não dar um remédio errado. E isso é maravilhoso, pai, para não se confundir e às vezes aplicar um remédio errado no paciente. Como o pastor Éder falou, às vezes um erro desse pode ser fatal, fatal aqui, né, na vida do paciente. Mas então abençoe cada um deles, ó Pai, que eles tenham realmente disposição de corpo com saúde, de mente com sabedoria e de alma, alma e espírito, para tratar, ó Deus, ali com cuidado, com vontade de desempenhar bem ali o seu papel dentro dessa área da saúde. E também oramos, ó Deus, pelos recursos materiais, que cada dia são mais escassos, mais difíceis, e que isso atrapalha muito a falta desses recursos. Às vezes, uma simples luva não tem e pode contaminar vários pacientes. Mas, ó Deus, ajuda, dá discernimento naqueles que direcionam os recursos a fim de que sejam realmente direcionados os recursos necessários para que o povo seja atendido, para que haja satisfação em todos os profissionais de atenderem bem, de terem ali o recurso necessário para atender bem. Tudo isso, ó Pai, submetemos à tua vontade,
que é boa, perfeita e agradável. Oramos porque confiamos que o Senhor sempre faz o melhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém. Te bendizemos, oramos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Bode. Amém. Amém, Bonde, obrigado. É, Sirlei, eu gostaria que você orasse agora por uma temática que você conhece bem. Eu conheci, eu conheci pessoalmente o Daniel Vorcaro. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando aí a venda do Banco Master, né, que envolveu o Banco Regional de Brasília, e é talvez o assunto mais quente no momento, porque envolve muitos bilhões, né? Então, o Daniel Vorcaro estava saindo do Brasil. Eu conheci o Daniel Vorcaro há muitos anos atrás, né? E não tive contato depois, não. Mas ele vendeu por alguns bilhões e estava saindo do Brasil e foi preso. E ele contratou no passado o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, e é um contrato com pagamentos mensais, mas que no total dá 129 milhões de reais. Até onde eu vi, esse escritório defendeu uma causa assim totalmente insignificante até hoje, que é alguma coisa assim de alguém falando mal na mídia, alguma coisa bem superficial. E é um assunto que é muito delicado. E nesse momento, Cirlei, eu gostaria que você orasse por justiça no Brasil, porque o sistema é tão complexo e tão, não sei nem o adjetivo para dar, que a gente nem entende direito o que está acontecendo, gente. Eu, pessoalmente, eu não entendo. Eu sei que existe injustiça, eu sei que tem gente presa que não deveria estar. Eu sei que tem gente que deveria estar presa e não está. Eu sei que tem gente que faz coisa errada a vida inteira e nunca é punido. E eu sei que gente que nunca fez nada de errado e foi punido. Então, Cirlei, ore por justiça nesse país, para que a verdade venha à tona, né, e que a gente veja justiça nessa terra, né? A palavra de Deus nos chama a ter fome e sede de justiça, né? E talvez a gente não vai ver aqui, mas a gente tem sede e fome de justiça. Amém? Bom, Pai querido, obrigado por mais uma manhã. Nós estamos aqui juntos, um grupo pequeno, mas focados em orarmos uns pelos outros, focarmos por orar por doentes, focados, ó Deus, em crises que nós estamos passando, como essa que o Éder abordou, que é a questão da justiça. E, papai, o senhor sabe que isso fala muito no meu coração, não só porque isso atravessou minha vida toda, desde a minha juventude, e de alguma forma isso me afetou a falta, o legalismo, os interesses pessoais, os interesses de guetos. Isso em toda a minha vida tem enchido a minha mente, meu coração, ora me alegrando, muitas vezes, as mais das vezes me entristecendo, me fazendo constrangido. Ô, Pai, a tua palavra diz, papai, toda ela a respeito da justiça ou da injustiça, do justo, do ímpio, daquele que peca, daquele que é santo, daquele que obedece, daquele que desobedece. E sabemos, Pai, que essas crises, notadamente a de justiça, não vai acabar. Pelo contrário, vai crescer, vai ampliar como leque, porque os dias estão se aproximando, não sabemos quanto, mas no meu coração, Pai, me dá até desespero de pensar e de saber que não vai melhorar. Mas como ela diz, papai, isso não nos obsta ou nos impede, ou não nos isenta de orarmos
por justiça, de orarmos para que o Senhor venha ao nosso socorro, como homens, como nação, mas como brasileiros, como Brasil, quando vemos a, se acirrar essa questão, papai, cada dia mais, e a gente não vê, papai, melhora. A gente não vê nem, nem setores pequenos, parece que está tomando conta como uma sepsemia, como uma infecção generalizada em todos os anos, em todos os guetos ou em todos os setores, mas a justiça fala muito de perto, porque é muito ruim. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui sentimos alguma injustiça da justiça em nossas vidas. E isso nos deixa sem chão, sem pé, como que desamparados, vendo o injusto prevalecer e o justo sofrer, ser preso, ser condenado. Ah, Pai, o Senhor que é o justo juiz, o supremo juiz, e isso em toda a minha vida me deu muito temor quando o Senhor me permitiu que eu exercesse um pouquinho desse trabalho que é de aplicar o direito, aplicar a lei, interpretar a lei de uma forma justa, de uma forma que venha pacificar a sociedade, de uma forma que retribuísse aquele que estava agindo injustamente. Eu sempre tremia nas bases, papai, sempre orava, eu orava todo dia, o senhor sabe disso, para que eu não errasse por vontade. De inteligência, sim, porque somos falhos, mas não por vontade. E que nós vemos hoje são operários da justiça, errando muitos, errando por vontade, por interesses financeiros, por interesses eh, de grupos, por interesse de poder. E o pobre fica à mercê. Não o pobre financeiro, o pobre aqui que depende da justiça. E como alguém me disse uma vez, é a pessoa que, a meu ver, não conhece ou não conhecia, que já faleceu, como nós o conhecemos. Ele disse, Sirley, é Deus no céu e a justiça na terra. E nós temos hoje só o Senhor no céu em nossas vidas. Então nós clamamos ao Senhor, papai, que o Senhor intervenha, se for da sua vontade, que apresse os seus dias, Jesus, porque realmente está difícil. Para muitos, para mim talvez nem tanto, para muitos aqui nem tanto, mas muitos estão sendo soterrados, massacrados pela injustiça. Os pobres, papai, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que são presos injustamente, condenados injustamente, com suas finanças extorquidas, com as famílias destruídas, e não tem ninguém a socorrer. Nós conhecemos o Senhor, nós sabemos e aprendemos esses dias com o pastor Mateus que devemos atravessar essas crises. E nessas crises o Senhor tem uma atuação didática em nossas vidas. Mas é aqueles que ainda não te conhecem, o Pai traz a justiça sobre a terra, traz a justiça sobre o Brasil, em todos os patamares da justiça brasileira, desde aqui do chão do fórum com o juiz de primeira instância até o Supremo, ou até o Congresso, que em última análise é que tem mais poder, mais do que o judiciário, que eles fazem as leis. Ô Pai, socorre-nos, socorre o Brasil, socorre a justiça que tem sido deturpada, empobrecida e apodrecida na sua essência, papai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Silezão. Amém. Obrigado, Sirlei. Carmelita, você tá por aí? Consegue orar nesse momento? Dá um oi aí, se possível. Bom dia. Bom dia. Bênção. Carmelita, ore, por favor, pelas crianças. Você que tem netinhos aí, né? Netinhos lindos. Como são todos os netinhos das vovós, né? Das vovós. Mas os seus são lindos mesmo. É, mesmo Obrigada. educados, né?
Ore para as crianças, para que eles aprendam a deixar a luz de Jesus brilhar em atitudes simples, né, no dia a dia. Criança é esse bichinho assim alegre, que nos alegra tanto, que nos faz rir. Mas ao mesmo tempo eles aprendem, né, a reclamar, eles não querem ajudar, eles não querem limpar, não querem lavar uma vasilha. E muitas vezes aprende a murmurar, né, cedo. Aprende a murmurar cedo. E cresce murmurando e vira adulto igual a gente aqui, né, reclamando da vida, reclamando de tudo, insatisfeito com tudo. Então que eles aprendam desde cedo, né, a dar graças a Deus por tudo e não murmurar, pensar antes de reclamar, porque a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor nos acordou. Nós estamos respirando, Senhor. Isso é muito maravilhoso. É muito bom a gente concentrarmos, Senhor, nas coisas mínimas que o Senhor faz por nós, porque quando a gente fica esperando as coisas muito grandes, os maiores movimentos, Senhor, muitas vezes a gente se esquece de agradecer e agradecer pelo ordinário, agradecer pelo que o Senhor é para nós. Senhor, a grandiosidade da tua presença na nossa vida, Pai. Então, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, exaltar o Senhor e dizer que é maravilhoso saber que o Senhor nos escolheu, que o Senhor é presente na nossa vida, independente das circunstâncias. E especificamente, Senhor, nesse momento eu quero orar pelas crianças e agradecer por cada uma dessas crianças ao redor da terra. Senhor, como é bom podermos conviver com elas, como é bom podermos aprender com elas, como é bom podermos ensinar. Deus, a tua palavra diz que o nosso coração tem que ser como de uma criança. E às vezes nós vamos nos endurecendo. Então, quero pedir para o Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a ensiná-las, a não contaminar o coraçãozinho delas. Porque tantas vezes eu me pego pensando, a gente nasce puro. Claro, somos pecadores porque já nascemos no pecado. Mas o nosso coração, ele vai, de acordo com o meio que a gente vai vivendo, ele vai absorvendo as coisas. E hoje, com tanta tecnologia, as crianças já nem são mais tão crianças como eram antigamente, com tanta pureza nas brincadeiras, demoravam para entender tantas coisas, mas hoje não. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor não está dormindo, o Senhor já sabia que ia ser tudo assim, e o Senhor permite que a cada dia uma criança nova chegue, né, que um ventre seja usado para que o Senhor traga alguém para cá. Então, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E eu peço que nós, adultos, possamos, Senhor, não macular o coração delas, não fazer com que elas vejam a vida já com tantas dificuldades como são as vidas dos adultos, e que a gente deixe que o Senhor possa ir trabalhando no melhor que nós temos para passar para elas, para que elas também entendam que o Senhor é o Deus da vida delas, que o Senhor é que controla, que o Senhor que é o dono, e que elas possam enxergar no Senhor tantas crianças, Pai, que têm um lar desajustado, que veem e ouvem tantas coisas, como ali naquele projeto que a gente trabalha, Senhor, quantas crianças, quantos adolescentes estão ali, Senhor, cheios de dores, de incertezas, de sentimentos, Pai, que nem era para eles estarem sentindo naquele momento da vida. E isso dói o coração da gente. Muitas vezes a gente é impotente diante das situações, mas é o Senhor que é o Todo-Poderoso. Então eu peço, Pai, para as crianças da nossa igreja, para as crianças das nossas famílias, da ONG, de todos os lugares da face da terra, Senhor, que de alguma maneira sobrenatural, o Senhor possa ir no coraçãozinho delas, falar com elas, se revelar a elas, dar-se a conhecer, Pai, em nome de Jesus. Porque, Pai, é tão bom quando nós estamos assim, como o pastor Éder falou, com os nossos netinhos. Eu, Senhor, sou tão grata de poder conviver com seres tão especiais como são meus netos, como são os amiguinhos dele.
Como o Senhor nos alegra, Pai, com os abraços, com os eu te amo, com os beijos. Senhor, mas tem tanta criança, Senhor, que não tem uma família, que não pode fazer isso que os nossos podem, que então, não tem nada, nem tão pouco que a gente pode dar para eles, essas outras crianças não têm. Então eu peço ao Senhor, Pai, que a tua misericórdia venha sobre cada uma delas, nos lares desajustados, nos abrigos, naqueles que estão na rua, mesmo com seus pais, nos que estão dentro das casas luxuosas, ou os nossos mesmos, Senhor, da nossa igreja, Pai. Que a tua misericórdia, que não nos enxerga por fora, que nos enxerga por dentro, que sabe dos nossos sentimentos. Então, que o Senhor possa ir no coraçãozinho de cada uma delas, se revelar a elas, agir na vidinha delas, e para que nós não sejamos impedimento para que elas o conheçam. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Abençoando, Senhor, em nome de Jesus, a cada uma delas. Também me lembra agora, Senhor, do projeto da Edina. E que o Senhor possa também restaurar essa mulher, Senhor, para que aquelas crianças lá, especificamente, também sejam alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, crendo no teu agir. Amém. Amém, Amém. Carmelita. Amém. Benção, Carmelita. Obrigado. Benção. Vamos para o momento de palavra, nesse momento de reflexão, essa devocional. E vamos para Filipenses. Eu falei bastante sobre Filipenses no passado, mas não passei por Filipenses 2. Filipenses 2, 12, está escrito. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Meu Deus, como a gente aprende, como é uma riqueza profunda. E Deus foi muito generoso para conosco de deixar as Escrituras. Olha só o que que nós temos para nós nessa manhã, esse banquete. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, a gente cresce nessa vida com tantos conceitos, com tantas crenças. Eu lembro de estudar em teologia, crenças erradas. É tanta coisa que a gente acredita, que entrou na nossa mente, que solidificou e que virou real, mas não é verdade. Então, na hora que a gente lê aqui, a gente precisa prestar atenção no versículo 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tanto o que a gente quer quanto o que a gente faz, é Deus que efetua. E aí Deus nos chama assim: portanto, faça tudo sem murmuração, sem contenda. Deixa eu trazer isso para o bom português. Arranja confusão não, irmão. Entendeu? Para o mineirês, não arranja confusão não, não arranja problema não, né? Não para com isso. Simplifica a vida. Para. E eu sou assim, você talvez é assim, né? A gente quer arranjar confusão para tudo. Não arranja confusão, fazei tudo, tudo. O que que ficou fora do tudo? Nada. O que ficou fora do tudo é nada. Então faça tudo sem murmurar, sem contenda. Sabe para quê que Paulo está chamando a gente para fazer desse jeito? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Nossa! No meio de uma geração pervertida
Então, isso a gente está vendo todo dia, gente. O mundo pervertido, o mundo distorcido, sujo, malandro, interesseiro, manipulador, corrupto. A gente está vendo isso todo dia, tá no noticiário, tá na rua, tá por onde a gente passa. E aí, sabe qual que é a vontade que dá no coração? De murmurar. A vontade que dá no coração é de murmurar, é de reclamar, é de fazer contenda, é de brigar com o outro ali, porque tá errado, porque não é assim, porque é corrupção, porque... Então, é arranjar contenda, é reclamar. Esse é o desejo que vem no coração, quando a gente está no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas aí, Jesus, através das Escrituras, Deus nos chama a não murmurar, a não reclamar, a não fazer contenda, para ser irrepreensível. Sabe para quê que ele quer que a gente seja irrepreensível e sincero? Filhos de Deus inculpáveis, no versículo 15, diante dessa geração pervertida e corrupta, para que a gente resplandeça como luzeiros nesse mundo. Porque se a gente murmurar, irmão, se a gente viver em contenda, se a gente viver arranjando confusão, nós somos mais um na multidão. E aí nós não vamos ser sal e luz dessa terra. E aí a gente não vai ser a diferença. A gente não vai iluminar nesse mundo pervertido. Então, o silenciar, o dar graça em tudo dai graças. Tudo, de novo, não sobra nada. É em todas as circunstâncias, em todos os lugares, com todas as pessoas. Isso vai fazer com que a gente resplandeça nessa terra. E assim, no versículo 16, nós vamos preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Talvez no dia de Cristo a gente vai olhar e falar assim: eu fiz um pouco de diferença nesse mundo. Eu iluminei um pouco esse mundo. Eu temperei um pouco esse mundo. Porque de fato eu não murmurei. Eu não caí na tentação de reclamar de tudo que acontecia nesse mundo. Porque, irmãos, olha só. Paulo está falando aqui pra gente há 2000 anos atrás. Parece que ele está falando hoje, né? Mas não. Foi há 2000 anos atrás. Ele já estava falando de uma geração pervertida e corrupta. E a gente vive os nossos dias hoje como se há algumas décadas atrás o mundo fosse super honesto, fosse tudo certo, e agora não, não aguento mais essa corrupção, não aguento mais essa sujeira, não aguento mais, não aguento mais. Irmãos, Paulo está falando há 2000 anos atrás. Já era uma geração pervertida e corrupta. Então, o convite para mim e para você hoje, 10 de dezembro de 2025, é para a gente ser sal e luz. Assim como foi há 2000 anos atrás, é o mesmo convite. Não murmure, dê graças, ilumine com a quem você encontrar, onde, como, não interessa, que seja em casa, sabe? A gente murmura, eu murmuro, irmãos. Não tô tacando pedra em você, não. Não tô te acusando, não. Não é isso, não. É a nossa realidade, né? Eu reclamo das coisas. Vamos prestar atenção e agradecer a Deus por tudo. Presta atenção hoje, nessa quarta, né? Tem um telefone tocando aqui. Filho, leva esse telefone para a mamãe, por favor. Então, hoje, quando você encontrar com seu filho, não reclama não do telefone que tá despertando ali, ó, né? Atrapalhando a reunião de oração. Agradeça a Deus, porque tem um telefone para te despertar, né? Agradeça por tudo, beije sua família, louve ao Senhor, agradeça por todo mundo que você encontrar, pelas pessoas que fizerem coisa errada. Aí você fala assim, nossa, tá errado, né? Louvado seja o Senhor. Deixa eu ser luz aqui. Deixa eu ser luz. Deixa eu orar por essa pessoa. E eu tô falando essa pessoa, irmão. Não é só aquela que você encontrou fisicamente, não. É aquela matéria que você leu na internet e você fala: não acredito que isso aconteceu. Não acredito. Ore por eles. Ore por eles.
Dê graças a Deus e seja sal e luz nessa terra. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz nessa quarta-feira.